Política ambiental é o assunto tratado no capítulo 26 do livro Economia Industrial de Organização do Davi Kupfer e é um conjunto de slides que eu estou enviando para vocês para tentar facilitar a compreensão e entendimento da leitura deste capítulo, já que é uma das matérias que estão previstas para caírem na prova, na avaliação A2, que vocês deverão fazer toda em múltipla escolha. Para dar início à discussão da questão ambiental e atrelada a ela da política ambiental, a gente começa apresentando a classificação de recursos naturais em 3 tipos, que são os recursos renováveis, aqueles que uma vez utilizados em outra época, eles voltarão a se reproduzir e nós poderemos utilizá-lo novamente, como a fauna, a flora, os recursos não renováveis, como os minérios, como os combustíveis fósseis, como carvão, como petróleo, que uma vez explorados, extraídos da terra, esgotam, exaurem-se e a gente não vai mais ter oportunidade de ter acesso a esse tipo de recursos. E os recursos livres que existem em abundância, como a água, a luz, o ar. O segundo conceito importante ligado ao nosso tema é o conceito que nós todos vamos recordar aqui do processo de produção. O processo de produção é nada mais, nada menos do que o ato de transformação, que do ponto de vista econômico é a fusão dos 3 fatores produtivos, terra, capital e trabalho, e aqui do ponto de vista da produção física é nada mais, nada menos do que um homem que conscientemente age para poder, com o apoio de instrumentos físicos de trabalho e de equipamentos que a gente chama de capital, poder, então, extrair da natureza, da terra, aqueles recursos que a terra, a natureza, tem para nos fornecer. Esses recursos são os recursos naturais. Então, a atividade industrial não apenas utiliza-se de recursos naturais para chegar ao ponto de gerar produtos que vão atender às necessidades humanas, como também a extração junto à natureza dos recursos. É a primeira etapa, é a etapa inicial da atividade produtiva. Os recursos naturais, ao serem extraídos da terra, geram, entretanto, um ponto positivo, um lado positivo, que são os insumos, sob a forma de matéria-prima ou de elementos que vão gerar energia para que o processo de produção possa ter continuidade, caso, por exemplo, da extração de carvão mineral ou mesmo de petróleo ou de gás natural. E, entretanto, se gera insumos, essa atividade predatória, muitas vezes, de exploração da natureza, gera impactos ambientais, tais como desmatamento, emissão de gases, erosão no caso de lavoura de agropecuária. A energia, a matéria-prima, os insumos entram então na linha de produção, tem sequência naquele processo de alterações que eles vão sofrendo em sua forma, mas enquanto a produção está acontecendo, nós estamos gerando, a partir da matéria-prima, bens já com algum tipo de transformação de elaboração, bens intermediários, até chegar no bem final, mas estamos gerando esses produtos, esses bens, enquanto ao mesmo tempo estamos também gerando rejeitos, resíduos, que são o subproduto indesejado dessa atividade produtiva, como, por exemplo, a fumaça que sobe dos rolos dos chaminés quando você faz a queima do minério, quando você, ao produzir tecido manipulando o algodão, lança partículas em suspensão, em poeira em suspensão, quando você, trabalhando em processos químicos, lança efluentes que vão contaminar as águas, os rios, os cursos d'água. A produção, uma vez realizada, gera o produto final, que vai ser objeto de consumo pela sociedade para atender às suas necessidades, mas nem todo o produto vai ser consumido, parte dele vai ser descartada e vai virar lixo. Então, se de um lado a gente tem do recurso natural, o insumo, os produtos, até chegar ao produto final, elaborado, e o consumo, por outro lado, a gente vai gerando concomitantemente
em paralelo àqueles efeitos nocivos que são os impactos ambientais, a produção de rejeitos e resíduos e lixo, para que todos possam visualizar a questão do processo de produção acontecendo e, ao mesmo tempo, a geração daquele subproduto que é a origem do problema ambiental. Eu estou indicando aqui nessa transparência para que vocês possam acessar esse link, que é um filmezinho com legenda, legendado em português, chamado A História das Coisas, que mostra exatamente todo o processo de produção e como ele vai gerando esses subprodutos indesejados, esses elementos que vão provocar impactos no meio ambiente, alguns deles deverasmente nocivos. Daí a gente vai perceber mais claramente a emergência do tema da preocupação e das políticas voltadas para cuidar dessa questão, que é a emergência da política ambiental. Como podemos perceber aqui, a política ambiental ela tem um objetivo, ela tem uma preocupação, que é tentar reduzir os impactos negativos que a ação humana provoca em nosso meio ambiente. E ela visa o quê? Forçar um comportamento ou induzir um comportamento do ser humano menos agressivo, menos capaz de ser nocivo e prejudicar as condições do meio ambiente. Como, por exemplo, levar a que as atividades humanas de produção sejam capazes de despejar menor quantidade de poluentes nas águas, nos cursos d'água, nos rios ou mesmo no ar. Minimizar o esgotamento dos recursos, especialmente daqueles recursos que, como se diz popularmente, não tem outra safra, não tem uma segunda safra, que, usados uma vez sem controle, desperdiçados muitas vezes, podem gerar sua exaustão, seu esgotamento. Como os recursos naturais são finitos, muitas vezes, não renováveis, em grande parte dos casos, há então sempre uma necessidade de que haja uma utilização racional desses recursos. Essa é uma das preocupações da política ambiental. Ligada a essa preocupação de como tratar de recursos finitos não renováveis, surge então a ideia do princípio do desenvolvimento sustentado, que é um princípio que pega a utilização racional dos recursos para que eles possam servir a nós e à produção que nós estamos desempenhando no presente, mas que a gente não os esgote para que eles possam continuar servindo às gerações futuras. O definição, o princípio do desenvolvimento sustentável, conforme o relatório Nosso Futuro Comum da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, diz que desenvolvimento sustentado é aquele desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de que as gerações futuras possam também elas fazerem uso daqueles recursos que ainda não estão exauridos para poderem atender suas próprias necessidades. Para a Comissão Mundial do Meio Ambiente, os três eixos principais sobre os quais o princípio do desenvolvimento sustentado se baseia, os três pilares sobre os quais ele se sustenta são o crescimento econômico, a equidade social e o equilíbrio ecológico. É importante que a gente, então, perceba, e aquele link do filmezinho nos mostra claramente isso, o nosso padrão tecnológico de produção, ele é essencialmente intensivo em matérias-primas e em energia, ou seja, na utilização daqueles recursos naturais que são finitos e que não são renováveis muitas vezes. E naquele filmezinho, inclusive, a apresentadora nos mostra que se todos os países tivessem o mesmo tipo de preocupação e de hábitos de consumo, como, por exemplo, os Estados Unidos,
em pouco tempo, nós teríamos que ter 4 planetas Terra para dar conta de todos produzirem aquela quantidade de bens para consumo que os Estados Unidos produzem. Surge, então, a partir daí, a preocupação com a poluição. Poluição que é um dos efeitos secundários daquele processo de produção e que não é nada mais, nada menos a constatação de que a capacidade de nosso meio ambiente de absorver, a capacidade de nosso planeta de absorver aquela quantidade de rejeitos, de resíduos, de efluentes, de fumaça, de poeira, de partículas em suspensão gerados pela atividade produtiva é inferior à quantidade total gerada desses subprodutos. Ou seja, a gente está despejando como lixo, jogando fora uma quantidade muito maior de subprodutos, de efeitos de resíduos, de rejeitos, de lixo, do que o nosso planeta tem condições de absorver. Os efeitos da poluição afetam, portanto, o bem-estar da população, a qualidade mesmo dos recursos naturais, geram prejuízo para a harmonia dos ecossistemas e acabam elevando gastos públicos, como é exemplo quando você contamina as águas e a população sem água tratada, sem saneamento básico, acaba então tendo uma série de doenças infecto-contagiosas e isso vai fazer com que os órgãos de saúde, os hospitais, as UPAs, os centros de atendimento médico, tenham que atender a essa população e o governo gastar tratando essas verminoses, essas doenças que causam muita mortalidade infantil, além de outras doenças como doenças pulmonares daqueles trabalhadores de minas, daqueles trabalhadores e até mesmo dos vizinhos de indústrias cimenteiras que jogam para o ar uma série de partículas de pó calcário, ou então aquelas quantidades grandes de resíduos que vão embutida nos rolos de fumaça que as chaminés despejam no ambiente. Além dos gastos de saúde para atender a essa população que vai ter sua saúde prejudicada pelo efeito da população, pelo efeito da poluição, a gente ainda pode também falar de perdas da capacidade produtiva em função de mortes, da mortalidade de agentes que poderiam estar trabalhando, produzindo e gerando aumento da nossa produção. Ao lado disso, nunca é demais lembrar dos problemas ambientais causados pela poluição, como, por exemplo, problemas de natureza global, o aquecimento global, a questão da camada de ozônio, do buraco na camada de ozônio, a questão da geração de possibilidade de maiores exposições da população a raios ultravioleta, geradores de doenças como câncer, etc. Além dos problemas ambientais globais, a gente pode se lembrar também de problemas locais, como degradação dos cursos de água. Nesse sentido, a poluição está associada a cada vez mais o padrão de especialização que a economia resolveu adotar. A economia, por exemplo, pode querer se especializar ou ter mais vantagens e atrair mais indústrias mais poluentes, ao passo que outras podem optar por atraírem indústrias mais limpas. Então, o padrão de especialização que a economia adotou, que é uma decisão de política, está associada muito às condições de poluição ambiental geradas naquele país. Além disso, também é notório que há uma relação direta entre a escala de produção e a emissão maior de resíduos. Maior a escala, maior a emissão de poluentes, maior a poluição ambiental. Isso é comprovado quando a gente vê a situação da China,
que, depois de todo o crescimento exponencial de sua indústria, tem cidades que muitas vezes a própria população não consegue enxergar mais de 1 metro à frente de seu nariz, em razão da poluição do ar, das partículas em suspensão que ficam atrapalhando nas cidades e impedindo a visibilidade e a capacidade de respiração normal das pessoas. Percebemos então que existe uma justificativa para que o governo, as autoridades, exerçam aquilo que é chamado de política ambiental. A política ambiental tem fundamentos que a justificam, tem metas que ela deve procurar atingir, ela conta com instrumentos de atuação para poder tentar provocar mudanças de comportamento nos agentes, nas indústrias, nas empresas produtivas, além de penalidades para aqueles que não estiverem cumprindo aquilo que foi determinado, aquelas metas que foram estabelecidas. A política ambiental pode, então, ser definida como conjunto de metas, instrumentos, destinados a reduzir o impacto negativo que a ação humana exerce sobre o meio ambiente. A gente não pode nos esquecer, entretanto, que a política ambiental, como toda política, é afetada pela política econômica de maneira geral. Porque a política econômica, de maneira geral, é que vai induzir a composição da produção e do consumo que vão impactar o meio ambiente. Se, por exemplo, a população opta e favorece e privilegia o transporte particular, privado, individual, nas grandes sociedades, nos grandes centros urbanos, então maior quantidade de veículos automotores vão ser produzidos, o consumo de veículos automotores vai privilegiar essa modalidade de transporte, e o que acontece então é que a política econômica pode até vir a privilegiar, ajudar e apoiar esse tipo de atividades de produção de veículos automotores que queimam combustível e que acabam queimando muito maior quantidade de combustível e lançando muito maior quantidade de gases na nossa atmosfera. É claro que se você pegasse 50 pessoas que estão cada um no seu carro particular, individual, isolados, trafegando, e colocasse essas 50 pessoas num ônibus, a quantidade de fumaça liberada pelo ônibus seria bastante inferior à quantidade de fumaça liberada pelos 50 automóveis com motor em funcionamento. Então, a política ambiental afeta atividades do agente e influencia também, por seu lado, políticas públicas que o governo pode adotar. A política ambiental exerce essa influência, mas ela é, como dito, influenciada pela política econômica, que pode também favorecer mais a que os indivíduos adquiram, tenham mais facilidades e que a indústria tenha vantagens, subsídios, incentivos para produzirem mais automóveis, por exemplo, e agentes de poluição. Em termos, então, da emergência, da importância assumida pela política ambiental, a gente pode recordar que ela é algum problema cuja sistematização é muito recente. Embora os problemas sejam muito antigos, a preocupação com esse tipo de problemas da poluição do ar, da atmosfera, é muito recente. Já na Revolução Industrial, para mostrar como é que os problemas eram antigos, a base energética era a base da queima de carvão. Então, a queima de carvão ejetava uma grande quantidade de fumaça no ar. Embora isso já fizesse com que os ambientes ficassem poluídos, era normalmente uma poluição mais próxima daqueles locais onde estavam instaladas fábricas e que não afetava muito o centro urbano. Entretanto, com o processo acelerado de urbanização, que acontece quando as atividades comerciais, industriais começam a se desenvolver, a gente verifica que há um processo de urbanização sem planejamento e muitas vezes as pessoas se instalam em certos locais sem a mínima condição de estarem ali instaladas. São locais sem qualquer tipo de infraestrutura,
seja água encanada, seja água tratada, seja esgoto, seja situações que favoreçam a própria vida em comunidade, mas com respeito a padrões mínimos de quantidade de espaço, de ar para cada indivíduo. Mais recentemente, esses problemas só fizeram se agravar, e daí a emergência recente dessa questão ambiental e da preocupação em adoção de política ambiental. Do ponto de vista da teoria econômica, a questão da poluição tem algumas soluções econômicas teóricas apresentadas para cuidar do problema. A primeira opção seria uma solução econômica via mercado. E ela poderia funcionar e funcionaria quando os direitos de propriedade estivessem muito bem definidos. Ligados a essa solução de problemas teóricos, de questões ambientais, de poluição, via mercado, nós temos o chamado Teorema de Coase, que é um teorema que é o mesmo Coase lá da teoria dos custos de transação. E num outro ensaio que ele produziu, que ele publicou, que ele escreveu, ele vai dizer que uma forma via mercado de se tentar resolver o problema da poluição é a livre negociação. Quando o poluidor, o responsável pela poluição, e a vítima, aquele que sofre os efeitos da poluição, negociam entre si qual o nível ideal de poluição que a vítima tolera e que o poluidor, então, vai poder provocar. A ideia é que as partes envolvidas, se elas têm direitos de propriedade bem definidos, as partes envolvidas, por meio do processo de barganha, tal qual a barganha entre o comprador e o vendedor no mercado de um bem qualquer, vão chegar a uma solução ótima, vão chegar a estabelecer aquilo que, neste caso, não seria um preço, mas seria um ponto ótimo, sem interferência externa, para resolver o problema da poluição gerada. Ou diminuir a poluição para níveis toleráveis. Uma outra visão trata a questão da poluição como uma externalidade negativa. Externalidade é aquilo, por definição, que provoca danos ou custos para quem não tinha a responsabilidade pela produção e que não vai se beneficiar ou aproveitar dos ganhos, dos rendimentos dessa atividade produtiva. Então, neste caso, os ganhos existem por quê? Porque o poluidor produz resíduos, dejetos, que ele não vai contabilizar como custo da produção dele. O custo da produção dele é o custo do que ele gastou com mão de obra, com matéria-prima, com os insumos que ele utilizou, com as máquinas que ele precisou de usar e com a energia. Mas, nesse processo de transformação, que está fazendo com que ele incorra em custos, ele está jogando para o ar, através das chaminés, resíduos, fumaça, partículas em suspensão, gases tóxicos muitas vezes, e esses custos, como não são contabilizados, não são apropriados, muitas vezes ele nem identifica, nem quantifica, esses custos são custos que vão acabar depois agindo sobre toda a vizinhança, sobre toda a comunidade, que é quem vai então pagar o custo social que o produtor privado não apropriou internamente. Então, para evitar isso, uma das soluções teóricas propostas é exatamente obrigar o produtor que polui a internalizar os custos dessa poluição que ele gerou. É o princípio do poluidor pagador, que faz com que ele, por meio de multas, por meio de penalizações, tenha que internalizar na contabilidade dele os custos que ele não contabilizou
privadamente quando estava gerando aqueles subprodutos. Aquela opção da solução do problema via mercado, como nós citamos, passava pela negociação entre os agentes envolvidos, tanto o causador quanto a vítima da poluição. É o teorema de Coase, e ele parte de uma hipótese básica que diz o seguinte: à medida que o agente poluidor vai fazendo gastos, tendo custos para tentar controlar e reduzir a poluição, quanto mais ele tende a reduzir a poluição, mais o custo que ele tem que desembolsar tende a se elevar. Então, maior a quantidade de poluição que ele consegue reduzir, maior o custo marginal para isso. É como o exemplo análogo da pessoa que, tendo que perder peso, tranca a boca no primeiro mês, porque era obeso, tranca a boca no primeiro mês para tentar fazer uma reeducação alimentar, e neste momento ele perde 30 quilos. No mês seguinte, por mais que ele tranque a boca com a mesma eficiência, com a mesma força do primeiro mês, ele já não vai ter o mesmo retorno, ele vai perder só 20 quilos. No mês seguinte, ele tem que começar a comprar aparelhos de academia, aparelhos de ginástica, porque não basta ele trancar a boca, porque está ficando cada vez mais reduzido aquele esforço que ele está fazendo, obter resultados de redução do peso. Então, ele tem que começar a gastar mais, não é só fazer reeducação alimentar, não é só comprar alimentos mais nutritivos, abandonar aquelas porcarias que ele comia, ele tem que gastar mais para comprar os alimentos saudáveis, mas ele tem que gastar mais para começar a comprar os aparelhos de ginástica para poder continuar tentando perder peso, mas a cada mês que passa, assim, ele agora perdeu só 15 quilos, no próximo mês ele perde só 8 quilos, e a tendência é que a redução da quantidade de peso que ele vai obtendo se dê em função de maiores gastos que ele está fazendo para obter aquela redução menor. Então, à medida que ele vai perdendo peso, o custo marginal dessa perda de peso tende a se elevar. Fazendo analogia e trazendo isso para a empresa poluidora, à medida que ela vai tendo gastos de instalação de controles de chaminés, de filtros de chaminé, à medida que ela vai fazendo controles, instalação de aparelhos de controle de ar, de controle de qualidade de ar, à medida que ela vai gastando para poder fazer tratamento de renovação e melhoria da água, tratamento da água. Então, ele está gastando mais e os benefícios, tal qual a perda de peso, tendem cada vez a serem menores. Porque aquilo que era poluição tipo 100 no primeiro momento, cai para 70 no segundo momento, no terceiro momento ele tem que gastar mais, mas a poluição já não era mais tão fácil de continuar caindo assim, até porque ela está cada vez mais se reduzindo. Então, à medida que a poluição vai se reduzindo, o custo marginal dela vai crescendo. Por outro lado, do ponto de vista da vítima, do agente que recebe aquela externalidade, o impacto daquela externalidade, o benefício que ela vai obtendo tende a cair à medida que os graus de poluição a que ela está exposta também se reduzem. Então, por um lado, nós poderíamos dizer que, num gráfico, onde o eixo vertical é dado em unidades monetárias e o eixo horizontal é dado pelo nível de poluição, o benefício marginal teria um comportamento de uma reta declinante, decrescente, semelhante à curva de demanda ou à curva de receita marginal. Por outro lado, do ponto de vista do controle da poluição pela ótica do agente poluidor, a curva de custo que ele se depara é crescente à medida que a poluição vai se reduzindo, que a redução da poluição vai acontecendo. Então, por um lado, nós vamos ter custo marginal crescente contraposto a benefício marginal decrescente.
as duas curvas vão se encontrar num ponto que é o ponto de equilíbrio, que é o ponto que, segundo Coase, a livre negociação geraria de equilíbrio para um ponto satisfatório, nem a poluição como um todo seria eliminada, nem o agente poluidor teria que parar de produzir, teria que parar de gerar receita para poder satisfazer seu vizinho, seus vizinhos. O caso que exemplifica isto aqui lá no livro é o caso de dois vizinhos de um mesmo prédio, ambos morando no mesmo andar. Um é estudante, trabalha o dia inteiro e só tem a noite para estudar. O outro é baterista e ele ganha a vida trabalhando como músico. O baterista, então, trabalha durante o dia e usa o período da noite para treinar a bateria para que ele possa fazer as suas apresentações e gerar algum tipo de ganho monetário. Mas ao treinar a sua bateria para ter seu sustento, ele atrapalha o estudo do vizinho. E o vizinho, então, incomodado com aquilo, para e imagina a seguinte situação: quem sabe ele não poderia pagar para que a seu vizinho diminuísse o número de horas de treino para que ele pudesse ter algumas horas de silêncio para poder estudar de forma mais produtiva. Já por outro lado, o músico, o baterista, o pensamento dele é: sem treino eu vou ter minha renda reduzida. Então eu só topo ficar uma parte do período sem treinar se eu for compensado dessa perda de recursos que eu vou ter. Então a produtividade do baterista, por um lado, cai com o tempo e a irritação do vizinho aumenta com o tempo. Essas duas condições vão levar então a que eles tentem negociar qual é o custo do tempo do ensaio, o chamado custo marginal, e o benefício de menor irritação para o vizinho estudante. Então, eles vão chegar num preço comum que vão discutir entre si e que o estudante topa pagar para que tenha silêncio numa determinada parte da noite e naquele preço acertado, o músico topa parar de treinar porque o que ele não ganhar nas suas atividades de batera profissional, ele ganha pelo pagamento feito pelo seu vizinho. Tudo muito bom, está tudo muito bem, mas o teorema do Coase é um teorema teórico e, portanto, muito difícil de ser aplicado na realidade. É uma inviabilidade muito grande na questão da livre negociação. Primeiro, porque existe um grande número de agentes que são vítimas e, do outro lado, existe um grande número de agentes que são poluidores. Então, o baterista é apenas um dos agentes poluidores que pode estar atrapalhando o estudo, o momento de silêncio, de reflexão, de estudo do vizinho. Então, como tem grande número de agentes que são vítimas e grande número de agentes poluidores, fica muito difícil eles negociarem coletivamente, em conjunto, que preço iria conseguir ser estabelecido para que aquele tipo de atividade poluidora pudesse ser reduzido. Além disso, na medida em que a gente envolve um grande número de pessoas, tanto poluentes, poluidores, quanto vítimas da poluição, os direitos de propriedade de cada um começam a ficar borrados. Então a gente não sabe exatamente se, ao tentar levar o seu vizinho a reduzir o barulho, você não poderia receber respostas assim: você não manda aqui, eu tenho direito sobre meu pedaço, no prédio ninguém manda, eu então vou continuar poluindo à vontade. No caso, então, de maior quantidade de agentes, a coisa ainda fica mais séria. Porque, por exemplo, quem é que pode definir claramente os direitos tanto das vítimas quanto
dos agentes poluidores, no caso de emissão veicular de gases versus os usuários que respiram aquele gás no ar que eles têm que respirar. Além disso, esse tipo de sugestão dada pelo COSE é de difícil implementação, porque existe alto custo de transação, porque você teria que reunir todas as vítimas numa associação. Essa associação teria que contratar advogados. Os advogados teriam que dar entrada com causas ou coletivamente ou para cada um dos associados. Isso levaria a uma grande quantidade de custas de processos judiciais, que são todos chamados de custos de transação, para que você possa ter seus direitos e seu interesse como agente prejudicado, e agente prejudicado que quer um ressarcimento por esse prejuízo a que você está submetido. Isso implica que no final você ainda pode ganhar a causa, pode ganhar um valor merreca, ainda tem que pagar uma parcela importante para os advogados, que muitas vezes não custa toda a trabalheira, não compensa toda a trabalheira que você teve e todos os gastos que você foi tendo que efetuar. Problemas ambientais, além de tudo, afetam bens cujo direito de propriedade não é definido. Quem é dono do ar? Quem é dono da água? Ninguém sabe, ninguém é dono, são bens livres. E, portanto, problemas quando o sujeito emite descarga de dejetos químicos no rio, ele está prejudicando a todo mundo. Então, quem é que vai se arvorar em dono, em dono daquele curso d'água e, portanto, exercer o direito de proprietário de não querer que seu curso d'água, sua propriedade, seja prejudicada, tenha seu valor reduzido. Além disso, os problemas afetam outras gerações. Esses problemas de aplicação desse teorema de Coase podem ter consequências intergeracionais. Então, não são viáveis apenas teoricamente, isso seria possível de ser solucionado. Dada, então, toda essa série de dificuldades que nós listamos, de ocorrência da livre negociação, a solução alternativa seria a utilização de formas diretas de intervenção. Essas formas diretas de intervenção atuariam, portanto, naquilo que é considerado uma falha de mercado, que é exatamente a situação que ocorre quando parcela dos custos envolvidos na produção de um bem qualquer, parcela dos custos envolvidos na produção de um recurso qualquer, não é apropriada por quem produz, por quem gera o recurso, por quem é beneficiário daquele ato de produção. Quem é o empresário que, produzindo, é dono da produção que ele vai vender para oferir retorno monetário. Se, então, parte dos custos ele não assume, significa que produzir aquele bem pode ser muito barato e gerar um lucro grande para seu empresário produtor. Mas esse lucro do empresário produtor poluidor corresponde a um gasto que toda a sociedade, toda a vizinhança ou até toda a sociedade representada pelo governo vai ter depois que arcar um ônus com pagamento de tratamento de saúde para a população, com tratamento de despoluição de águas, com tratamento de preservação de florestas, com tratamento de fiscalização para tentar preservar as florestas, as matas, etc. Então, a contabilização privada dos custos não acaba permitindo que custos sociais sejam apropriados por quem é o responsável direto por estes custos surgirem. Então, isso gera a falha de mercado chamada de externalidade. A externalidade faz com que
aquele produto poluidor que, se fosse incorporar os custos da poluição, teria um custo muito mais elevado, seria produzido em muito menor quantidade. Como ele não incorpora os custos da poluição que ele gera, ele é superproduzido, ele é produzido numa quantidade superior a que socialmente seria a correta. O exemplo que o livro dá, e que é muito interessante, coloca uma empresa produtora de petróleo ou de plásticos, com material vinculado ao petróleo, ao lado de uma empresa, aliás, uma refinaria, ao lado de uma empresa pesqueira. A refinaria, o tempo todo, despeja resíduos de petróleo, de resíduos poluentes, resíduos tóxicos, resíduos químicos na água, que acaba afetando e levando à mortalidade muitos peixes, prejudicando a empresa pesqueira que é vizinha. Então a questão é essa: a refinaria só levanta seus custos e apropria os custos que ela gera internamente para a produção dela. Ela não se responsabiliza pelos custos que ela gerou em prejuízo para a sua vizinha. Neste caso, então, a produção de petróleo, de refinação de petróleo, de refino de petróleo, aliás, vai ser muito mais elevada do que a produção que a sociedade desejaria em equilíbrio. E, por outro lado, a produção pesqueira, por causa dos peixes em grande parte afetados e mortos pela poluição das águas, a poluição acabaria fazendo com que a produção pesqueira fosse em muito menor quantidade do que aquilo que a sociedade desejaria. Então, acaba gerando superprodução no setor poluidor, subprodução, quantidade produzida a menos do que o que a sociedade gostaria que fosse gerado naquela atividade da empresa vítima do efeito poluidor. Então, neste caso, a curva de custo dos poluidores acaba aparecendo, embora crescente, num nível de custo, de valor abaixo da curva de custo social que aquela atividade representa perante toda a sociedade. Então, colocado num gráfico, a curva dos poluidores positivamente inclinada estaria à direita da curva que representaria o custo social para toda a sociedade, que estaria, portanto, mais à esquerda. Isso leva, então, à definição de um princípio, que é o princípio do poluidor-pagador. O poluidor deverá adicionar aos seus custos privados os custos sociais. Ele tem que trabalhar com um custo total que acrescenta, que adiciona os custos sociais a seu custo marginal. Neste caso, então, se ele não tem como avaliar, como mensurar e como apropriar esses custos sociais, ele acaba, então, pagando, através de multas, de impostos, de penalidades que lhe são impostas e que o governo arrecada em nome de toda a sociedade. Como dissemos, a política ambiental ela é não apenas metas, objetivos, estratégias, instituições que atuam nessa área, mas também instrumentos que são utilizados para que os órgãos oficiais possam, então, exercer e impor, induzir, levar os agentes a terem comportamentos que, de outra maneira, eles não teriam, especialmente os agentes poluidores. Então, 3 grupos de instrumento são os principais utilizados pela política ambiental, visando internalizar, levar os produtores poluidores a internalizar o custo externo que eles geraram ao ambiente. Esses 3 grupos de instrumento podem ser classificados como instrumentos de controle ou comando ou controle, ou regulação direta. Exemplo,
controle ou proibição do produto. O produto é poluente, você pode virar assim, esse não vai ser mais produzido. Caso, por exemplo, de geladeiras que utilizavam o CFC para gás de utilização para gelar as coisas na geladeira. Ela pode estipular a autoridade, comando ou controle ou regulação direta, controlar o processo de produção, impedir que certos processos sejam utilizados ou que sejam utilizados sem maior tipo de aparatos que protejam o ambiente. A autoridade pode proibir ou restringir atividades. Proibir ou restringir atividades. Como, por exemplo, quando proíbe a pesca na época que os peixes estão procriando. Proibir, por exemplo, que você utilize a exploração em águas que têm corais, que alimentam toda a fauna marinha. Restringir atividades. Você pode permitir que abatam árvores, mas você estabelece um limite para que as árvores sejam abatidas. Você pode adotar especificações tecnológicas. Caso, por exemplo, que aqui no nosso país levou à adoção daqueles selos de gasto de energia por aparelhos eletrônicos, elétricos, como geladeira, que vem com o selo de controle de consumo de energia. Controle de uso de recursos naturais. Ou estipular padrões de poluição tolerados para fontes específicas. É aquela hora que você estabelece, olha, você pode poluir, mas você tem um grau que você pode atingir de poluição do qual você não pode ultrapassar. Além desses instrumentos de controle ou comando ou regulação direta, a gente pode citar também instrumentos econômicos que afetam não fisicamente, como os primeiros, mas afetam do ponto de vista monetário a questão dos custos privados, que são a fixação de taxas, de tarifas ou subsídios, ou aquilo que é o exemplo daquele certificado de emissão de gases, que é o certificado de emissão de poluição que os países têm cota estipulada e eles, então, se não atingem a cota, eles podem securitizar, transformar aquela parcela de poluição que eles tinham para usar, que não usaram, e vender esta cota para outro. Então, eu podia poluir até um certo volume, 100. Eu poluí só até o volume de 60. Eu tenho 40 de volume de poluição que eu, por minha atividade, não vou conseguir atingir. Então, eu pego esses 40 que estão à minha disposição e vendo para outro agente que, por ser poluidor, vai além e gasta mais do que e ultrapassa o limite que ele tinha. Então, isso cria um mercado de títulos, o certificado de carbono, aí em mercado internacional, que, na minha opinião pessoal, acaba muito menos preocupada em criar controles de qualidade ambiental e acabam muito mais transformando em mais um instrumento da lógica financeira especulativa aí nos mercados. Então, são taxas, tarifas, subsídios, esse certificado de emissão que você pode depois transformar em papéis negociáveis, ou sistema de devolução de depósito, que a gente há muitos anos não vê mais acontecer e que antigamente a gente fazia. A gente, quando ia comprar garrafas de cerveja ou de refrigerante, todas em vidro, a gente tinha que pagar um vale que a gente pagava e ficava lá em calção. Se a gente voltasse e devolvesse todos os cascos, porque nenhum se perdeu ou se quebrou, então a gente recebia o dinheiro de volta, a devolução do depósito. Um terceiro instrumento de política são instrumentos de comunicação que têm a responsabilidade de gerar informação, de promover acordos, criação de redes,
preocupadas em qualificar os elementos, em pensar em soluções para os problemas ambientais, sistemas de gestão ambiental, selos ambientais, como eu acabei de citar aí, o da Procel, que controla a qualidade de energia que está sendo consumida para que a gente não precise de gastar tanta energia com esses aparelhos. Aprofundando um pouco mais nos instrumentos que nós acabamos de apresentar, a gente pode tratar então das características desses instrumentos. No caso do comando, instrumento de comando, ou de controle direto, ou de regulação, a gente tem que o regulador, seja o órgão, seja uma entidade, estabelece normas, estabelece controles, estabelece procedimentos e estabelece também penalidades para aqueles que não estiverem respeitando e cumprindo as normas e os procedimentos. Requer uma equipe de fiscalização contínua, o que implica em alto custo, tanto de pessoal quanto de gastos com estruturas para que as normas, controles possam ser pensados, estipulados, publicados e depois penalidades, caso essas normas não estejam sendo desrespeitadas, sejam imputadas aos responsáveis pela poluição. A questão é que, muitas vezes, você, por ter um custo alto, penaliza os agentes e aí seu custo ainda aumenta mais, porque eles vão judicializar a questão, vão entrar em processos judiciais para não pagar a penalidade que lhes foi imposta, e isto acaba aumentando ainda mais por causa das custas de advogado, das custas de processos, de tramitação na justiça, etc. Aqui no Brasil, em especial, a maior parte dos empresários entram na justiça e a coisa acaba se arrastando tanto que eles acabam não pagando ou pagando uma proporção muito menor do que aquelas que de fato eles deveriam ter pago com as multas devidas, de mora inclusive, e juros devidos, especialmente quando o governo, para levá-los a pagar pelo erro que eles cometeram, faz programas como refis de financiamento de dívidas com o erário. O grande problema desse tipo de instrumentos é que, por exemplo, estabelece cota de produção. Estabelece cota de produção para todo mundo, tanto para os que poluem muito, porque são grandes, quanto para os que poluem pequenininho, pouquinho, porque são pequenos. Então, tratam os poluidores da mesma forma, sem considerar o porte, sem considerar aquilo que eu falei alguns slides atrás, de que maior a quantidade produzida, também maior a poluição gerada por aquele tipo de atividade produtiva. E maior a quantidade produzida, maior a quantidade de poluentes que vão ser despejados no ar, na terra, no mar e com isso nas águas. E os poluidores sendo tratados da mesma forma, acaba penalizando mais os pequenos. Então não há uma gradação e nem as penalidades são também feitas de forma gradual. Com isso, então, o governo fala, todos têm que instalar filtro. O grande que polui muito vai instalar filtros, com facilidade para instalar, porque tem recurso para isso. O pequenininho vai ter que instalar filtro também, embora a queima que ele faz seja praticamente insignificante comparada com aquela outra. Ele polui também, mas ele tem uma penalidade, tem que instalar um filtro, que para ele é um ônus muito maior proporcionalmente do que para o grande. Também cota para extração de recursos. A cota para extração de recursos, muitas vezes a empresa pequena nem tem quantidade de produção para explorar toda a cota. Então, isso vai dar origem à tentativa de emissão de certificados que vão ser objeto de transações no mercado financeiro, dessas cotas que não foram utilizadas pelos pequenos e que são então passadas em troca de recursos financeiros para que os grandes possam, depois de comprado o direito, usar aquele direito em nome daquele que lhe transferiu esse direito e vendeu a cota.
Tem também a questão das licenças de funcionamento, que são do mesmo tipo e com o mesmo grau de problemática e de exigências, tanto para os empreendimentos grandes poluidores quanto para os pequenos poluidores, sendo que, para tratar dessas questões de licença de funcionamento, apresentação de projetos, de estudo de impacto ambiental e etc., os pequenos não contam nem com pessoal em quantidade e nem em qualidade suficiente para fazerem bons projetos, bons estudos de impacto ambiental, etc. Com relação às características dos instrumentos econômicos, também chamados instrumentos de mercado, na sua meta de obrigar a internalização de custos, algumas vezes eles geram o que é chamado de duplo dividendo, porque a penalidade imposta vai gerar, além de tudo, receita fiscal, pela cobrança de taxas, de tarifas, de certificados que a autoridade pode vender cobrando prêmios e que permitem, então, que esse recurso seja depois usado em capacitação de técnicos ou em incentivos para aquelas empresas menos poluidoras. Esse duplo dividendo é o dividendo de gerar receita e, ao mesmo tempo, de obter o resultado pretendido em relação à redução da poluição. As características desse instrumento econômico nos mostram que ele leva em conta as diferenças de custo e de controle dos agentes. Então, agentes menores produzem menos e vão ter tarifas aplicadas àquela quantidade em volume financeiro que eles produziram menores. Incentiva a utilização de tecnologias menos intensivas em elementos prejudiciais ao bem ambiental, atua no início do processo de uso dos bens, evita pendências judiciais da discussão que é gerada quando se aplica uma penalidade e a empresa poluidora não aceita e entra, então, judicializa a questão. E evita pendências judiciais e, muitas vezes, ela evita também gastos para aplicação de penalidade, manutenção de uma equipe de fiscalização, de avaliadores, que são caros, que oneram a administração da atividade de controle ambiental. Além de tudo, os instrumentos permitem considerar a capacidade de pagamento de cada agente envolvido, porque as tarifas são cobradas, as multas são cobradas do ponto de vista de um valor fixo ou de um percentual sobre o movimento em valor monetário gerado da produção daquela atividade poluente. Então, isso significa que quem gerou menor quantidade, gerou menor volume financeiro, vai pagar uma tarifa, um valor absoluto menor do que o grande. Exemplos, além disso, incluem empréstimos subsidiados, que o governo muitas vezes estipula e faz com que, especialmente, os bancos públicos efetuem essas operações para financiamento de projetos de melhoria do desempenho ambiental. Isso, por exemplo, tem a situação aqui para ilustrar quando, num dado momento, o governo financiou, aqui em Minas Gerais, através do BDMG, financiou que as empresas siderúrgicas, especialmente as instaladas aqui na região de Sete Lagoas, tivessem recursos subsidiados, incentivados, a taxa de juros mais baixas, para que eles pudessem substituir os fornos que eles utilizavam com queima de carvão ou de madeira por fornos menos poluentes. Outros exemplos são taxas fixadas sobre poluentes, impostos também fixados para aquelas atividades poluentes, poluidoras, que tem o nome em homenagem a um economista que os propôs a criação desses impostos, de imposto PIGU, P-I-G-O-U, imposto PIGU, o nome em homenagem ao economista, a criação de depósitos reembolsáveis e de licenças negociáveis.
Dos instrumentos de comunicação, terceiro tipo de instrumentos, a gente pode dizer que visam criar uma consciência, informar os agentes poluidores e também às vítimas, às populações atingidas pela poluição, através de gastos que são direcionados para a geração de educação ambiental e para a publicidade dada a benefícios e a própria criação de benefícios e incentivos que vão ser um prêmio para aquelas empresas que melhor se comportarem na busca, na tentativa de achar e adotar soluções redutoras da poluição. Como todos sabem, e estamos acompanhando aí recentemente, a questão ambiental e a política ambiental tem uma interface, tem uma vinculação com o comércio internacional. Alguns países, por exemplo, podem estabelecer barreiras não tarifárias para impedirem a entrada de produtos que eles alegadamente dizem que afetam ou prejudicam o meio ambiente. São barreiras verdes, uma forma de protecionismo disfarçado, mas que em muitos casos tem uma finalidade que beneficia a toda a nossa sociedade e a todo mundo, a toda a população mundial. Caso, por exemplo, das barreiras verdes, quando a União Europeia ameaça não continuar comprando gado, carne de boi, produzida com aquele gado que provocou o abate e a queima de regiões de floresta no Pantanal ou na Amazônia. Caso de países que falam a queima da floresta amazônica tem a ver com a expansão da área agricultável, então nós não vamos mais importar a soja produzida ali naquela região. São barreiras verdes, por quê? Porque ao dizer que não vai mais comprar, acaba servindo como um tipo de ameaça para que o produtor não expanda sua produção e não expanda sua produção se for fazendo alguma atitude nociva para o meio ambiente, no caso da floresta amazônica, que pode gerar problemas muito grandes para o aquecimento global, para toda a nossa comunidade internacional, não apenas para o Brasil. É o caso do Biden, que já no seu discurso, antes mesmo de eleito, havia dito que, caso eleito, ele tomaria medidas para levar o país a não se sentir, o Brasil, a não se sentir estimulado a continuar promovendo a queima, o desmatamento da Amazônia, e que levou o nosso presidente a dizer que tem momentos que, quando a saliva acaba, a gente tem que usar a pólvora, e na Bandeirantes estavam comentando essa frase e em dúvida se ele usaria a pólvora para ataque militar aos Estados Unidos, maior potência bélica do mundo, ou se ele usaria a pólvora tão somente para soltar fogos de artifício para o novo presidente eleito. A questão do comércio internacional ligado a problemas ambientais pode levar, por exemplo, à proibição de produtos que usassem esse clorofluorcarboneto, que era o gás que era o responsável pela operação me fugiu aqui o nome, de gelo, né, de conservação de alimentos, etc. Podem também banir ou impedir ou tentar reduzir a utilização e a importação daqueles tipos de produtos cujos processos ou métodos de produção sejam responsáveis pela poluição transfronteiriça, ou seja, você produz num estado como Mato Grosso ou como um estado como o Rio Grande do Sul, que faz fronteira com outros países, aquilo ali, ou o Paraná, aquilo ali então gera uma poluição que não vai ficar adstrita ao território brasileiro, mas que acaba também impactando, por causa de levada pelos ventos, pelas correntes de vento, acaba impactando pelas águas aos países vizinhos.
pode provocar esse tipo de poluição ambiental a extinção de espécies migratórias e de recursos vivos, alguns dos quais podem ser importantes para a conservação da vida marinha e de sustento de várias populações. No caso das espécies migratórias, de peixes que hoje estão aqui reproduzindo e que em grande volume e grande quantidade poderão estar em outro lado do planeta depois, servindo em outras regiões como alimento para a subsistência das populações. Além disso, gera tanto medidas contrárias àqueles produtos que causam a preocupação e afetam o meio ambiente global, quanto também tem justificativa com aqueles produtos que, embora afetem o meio ambiente num caráter mais local, como, por exemplo, uma atividade mineradora de uma empresa produtora de celulose que atrapalha um curso de água que, por exemplo, banha apenas o território nacional. Nem vou citar aqui o caso de Mariana com a empresa Samarco, nem o caso de Brumadinho com a Vale. Fazendo um rápido histórico da evolução da questão ambiental e da política ambiental no Brasil, a gente mostra e percebe que até 1970 ninguém preocupava-se com esse tipo de questões, havia um grande atraso na discussão da questão ambiental aqui no Brasil. Antes, já havia tido uma série de legislações que foram adotadas no país, mas para a exploração de recursos naturais específicos. Como, por exemplo, em 1934, com Getúlio Vargas, foi estabelecido o Código Florestal e, nesse mesmo ano, Getúlio Vargas também assinou e aprovou o Código de Águas. Mas esses códigos estavam especificamente voltados à proteção, à preocupação com a conservação de florestas ou com a gestão com tratamento das águas. Posteriormente, o próprio governo Getúlio Vargas adotou uma mesma política para a defesa da borracha, especialmente que na época da Segunda Guerra Mundial tornou-se muito importante, e a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, que também foi um órgão criado com a legislação voltada para a proteção do pescado, da pesca, em águas brasileiras. Em 1973, houve, sujeita à influência da ONU, houve a criação de uma primeira estrutura independente no governo brasileiro, que é a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que era um órgão vinculado da estrutura administrativa do Ministério do Interior, MINTER. E a estrutura dessa secretaria seguiu os moldes do padrão da Secretaria de Ambiente lá dos Estados Unidos, que basicamente essa Secretaria Especial do Meio Ambiente aqui no Brasil trabalhou com dois elementos fundamentais. Primeiro, uma lógica de descentralização. Então foram instaladas secretarias voltadas para o meio ambiente em todos os estados e também em vários municípios. E, além dessa política, com uma estratégia de descentralização, também um viés regulatório pela utilização de instrumentos de controle ou de comando direto. A partir de 1981, a Lei 6.928 veio estabelecer aquilo que é a Política Nacional do Meio Ambiente, com a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, e do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que é este que agora foi alterado em sua composição pelo ministro Ricardo Salles, que o preside, e que antes tinha muitos representantes da sociedade civil vinculadas à questão ecológica, à questão do meio ambiente, e um outro tanto de agentes públicos, funcionários públicos do governo, indicados pelo governo.
com a alteração proposta e efetivada pelo Ricardo Salles, o CONAMA hoje praticamente só tem elementos do governo, portanto, subordinados à vontade da autoridade pública, e, por isso, conseguiu aprovar uma série de normas que, no fundo, abriam a possibilidade de exploração de mangues, de restingas, como as... E agora estava pensando, inclusive, em abrir Fernando de Noronha para exploração de pescado, de sardinha, que vai acabar abatendo grande parte da riqueza lá dos corais. Em 2000, foi estabelecida a Agência Nacional de Águas, a ANA. Em 2010 é outra data importante, porque é a marca da Política Nacional de Segurança de Barragens, embora essa Política Nacional de Segurança de Barragens tratasse desde todo e qualquer tipo de forma de reservatório e de gestão e tratamento e manipulação de águas provenientes de resíduos da atividade mineradora, que são as barragens que estouraram lá da Vale e da Samarco, para mostrar que, embora a lei exista, ela não é muito respeitada. A Lei 9.605 posterior criou aquilo que é a penalização, a criminalização dos ilícitos ambientais. É a lei, então, que trata dos crimes ambientais, define e propõe penalidades. Fazendo um breve histórico aí das características de política, aqui no Brasil, quando o processo de industrialização começa a ser adotado, ele tratava, na década de 30, depois na década de 50, processo de substituição de importações, ele tratava a questão ambiental com completo desprezo, com completo descaso. Não dava tratamento prioritário às questões da geração de externalidades e de efeitos de poluição do ambiente causados pela atividade industrializante. As razões para isso era o próprio atraso no país do estabelecimento da preocupação, da formação de uma consciência de preocupação com o ambiente e com a preservação do meio ambiente, especialmente voltado para o desenvolvimento sustentado, voltado para a preocupação de que nossos filhos e netos também tenham a possibilidade, a oportunidade de usarem esses recursos para poderem produzir bens para a sua sobrevivência. A estratégia de crescimento, muitas vezes adotada, foi baseada em investimentos que eram feitos internamente para que a gente pudesse produzir aqui dentro, que antes vinha do exterior. É interessante observar que na década de 1970, quando do segundo PND, o governo brasileiro, tentando cobrir as lacunas que ainda existiam na nossa estrutura industrial existente no país, que já tinha completado a produção de bens de consumo não duráveis, que estava já praticamente com a estrutura toda de indústrias produtoras de bens de consumo durável já estabelecidas, mas ainda faltava a produção de insumos básicos, por exemplo, fertilizantes, minerais em processo de já semi-elaborados e etc., e faltava também algum tipo de bens de capital que ela estava tentando introduzir no Brasil, a produção de bens de capital ferramenta, máquinas ferramenta, especialmente aquelas mais padronizadas, sem nenhum tipo de especificidade de particularidade. Mas na década de 70, então, o segundo PND, propondo a substituição das importações desses tipos de bens, bens intermediários e bens de capital bens de capital padronizados, bens de capital não específicos, ela então convidou e atraiu para o país, com uma série de instrumentos, subsídios, incentivos, indústrias que eram intensivas na emissão de poluentes. Especialmente para a produção de bens intermediários, tinha que trazer metalurgia, produção de trilhos, produção de máquinas de
transporte férreo, e todas elas foram convidadas para vir se instalar aqui, e são operações que, por terem que usar da transformação, da moldagem de aço, de lâminas, de chapas, de ferro e aço e outros minérios, acabam então gerando muita emissão de resíduos, de dejetos no meio ambiente. Neste momento, curiosamente, havia uma grande preocupação das empresas muito poluentes instaladas em países como da Europa do Norte, dos países lá da Dinamarca, Noruega, Suécia. Havia uma grande preocupação já deles com o ambiente, então havia o interesse de elas tirarem indústrias poluentes de seu território. Esses países expulsarem indústrias poluentes de seus territórios. E o governo brasileiro as atraindo para cá. Então, o governo brasileiro privilegiou, para conseguir instalar aqui a indústria que ele desejava, privilegiou a atração de indústrias intensivas em emissão de elementos poluentes. No segundo PND, as indústrias que para cá vieram eram todas elas intensivas em recursos naturais e em energia, porque houve então a atração pelo governo de indústrias de transformação ligadas às chamadas atividades sujas. E, com isso, a nossa especialização do ponto de vista de exportação e o impacto dessas empresas na exportação, que o país depois cobra delas apoio para poder cobrir nossa crise da dívida externa. Então, essas atividades sujas que se instalam aqui, que vão produzir, que ainda vão ser beneficiadas, porque também ajudam aquele objetivo do governo de elevar as exportações para dar conta de pagar a dívida externa. As exportações eram especializadas exatamente nesse tipo de produtos gerados por essas empresas atraídas nesse período. A adoção de melhoria da qualidade ambiental, então, pode ser dito, não acompanha a política com instrumentos baseados em comando e controle. Isso aqui é muito importante de chamar e marcar para vocês, porque pode ser que uma das questões de múltipla escolha que vocês venham a enfrentar tratem exatamente dessa questão. Por que o Brasil se especializou em exportação de produtos intensivos em recursos naturais, em exaustão de recursos naturais, como minério de ferro, e energia, altamente intensivos em consumo energético? Por que eles vieram para cá e deixaram os países em que elas estavam originariamente instaladas? Por que o Brasil, então, atraiu indústrias sujas nesse período do segundo PND para cumprir aqueles furos que ainda tinha na estrutura de produção industrial e fechar de vez o processo de substituição de importações? O slide anterior terminava com a frase que não necessariamente a adoção de padrões de comportamento que levem a uma melhoria da qualidade ambiental se faz por intermédio da utilização de instrumentos baseados em comando e controle direto por parte da política ambiental. Aqui agora, então, para concluir, razões da não melhoria da qualidade ambiental aqui no nosso país, com a adoção desses instrumentos de regulação, de comando ou controle direto. Algumas das razões são as dificuldades internas às próprias atividades produtivas, como, por exemplo, a dependência e interação com outras áreas, como, por exemplo, a área de infraestrutura, a área de serviços públicos. Então, muitas vezes, a empresa ela não tem investimentos em infraestrutura
que permitam a ela exercer ou adotarem padrões de qualidade que vão ter um respaldo. Então, já que o próprio governo não deu a elas condições melhores de transportarem seus produtos, de transportarem seus insumos, questões melhores de tratamento das águas que elas podem precisar utilizar em seu processo produtivo, o governo não trata de questão de coleta, tratamento de lixo, como deveria ser tratado. Várias vezes a gente vê aí discussões de como os lixões, os aterros sanitários são maltratados, viram um problema de dor de cabeça para toda a gestão, especialmente municipal. Não há também uma preocupação do governo com a criação de uma malha que permita e incentive o transporte público, o transporte coletivo. Então, as empresas, dependendo de grande parte dos resultados que seriam aquilo que poderia gerar um aumento de produtividade em âmbito genérico no país, uma economia do meio ambiente, uma economia externa a toda atividade produtiva. Como as empresas não se beneficiam disso, então elas acabam também muitas vezes impedidas de expandirem seus processos de produção e até mesmo de adoção de métodos e controles de geração da poluição. Além disso, a questão aqui no país de nós termos áreas completamente aviltadas fazem com que a aglomeração de grande parte da população em comunidades da periferia, em morros, em favelas, acabem levando a que, não apenas por parte das empresas, mas a própria população nos morros, nas comunidades, nas periferias, nas favelas, sem acesso a esse tipo de bens, acabem levando a uma degradação do ambiente em que elas estão instaladas. Quando você ocupa um morro e começa a colocar lá, levantar casas, levantar muros, levantar paredes, fazer construções completamente irregulares, muitas vezes sem nenhum tipo de técnica, o que está acontecendo? Você está sujeito a poder provocar um deslizamento de terras na primeira chuva que acontecer ali naquela região, porque muitas vezes para poder levantar paredes, eles tiram todo o mato do terreno, do morro. Muitas vezes esse mato, algumas árvores que eles abatem, é que faziam com que a terra ficasse compactada, ficasse assentada, e a terra com a chuva, depois que eles já desbastaram, ela vai, desliza e provoca aí uma série de acidentes, com mortes, com fatalidade muito grande. Além disso, a degradação do ambiente também não melhora, não apenas pela atividade empresarial, industrial, mas pela própria criação de bolsões de pobreza, que pelas suas práticas, pela falta de higiene, não que eles não tenham higiene, eles não têm condições de acesso à situação de higiene melhor, porque falta esgoto, falta água tratada, falta encanamento, muitas não têm sequer fossas sanitárias. Então, a degradação do ambiente é resultado de córregos que passam em meio à comunidade, em que não tem tratamento nenhum, as crianças brincam ali e, além das doenças, ainda acabam levando e contaminando outras regiões, e também a responsabilidade ou o fato de que a qualidade não melhora no país como um todo por causa dos padrões de consumo que agravam as condições ambientais, como aqui no Brasil há sempre constante presença de incentivos para e a prioridade dada à produção de automóveis particulares, privilegiando o transporte individual privado a qualquer possibilidade de melhoria dos transportes coletivos públicos, que seriam muito mais eficazes, eficientes, mais baratos
e com menor emissão de poluentes.